Boa noite, meus queridos. Começando mais um Pode Viver. Que alegria ter você aqui acompanhando esse podcast. Mais uma vez, a você que já está fissurado no Pode Viver. É muito legal, mas é muito legal mesmo poder ouvir testemunhos, ouvir uma galera parando, perguntando, comentando sobre cada episódio, sobre cada um que passa. É muito bom ver vocês compartilhando, vocês direcionando, colocando os conteúdos do Instagram para rodar, atingindo o coração de mais pessoas. Saiba que nós do Pode Viver ficamos extremamente realizados de saber que esses conteúdos, que cada convidado, que cada história contada aqui está edificando a sua casa, a sua vida e de muitas pessoas que nós nem temos noção de que realmente é. Então deixa eu te avisar um negócio, compartilha, se inscreva, nos encontre nos streamings do Spotify e também nas redes sociais do Instagram, Pode Viver, e também no canal do YouTube. Douglas, eu já tô no YouTube, ótimo, então pega o seu dedinho, clica lá, se inscreva. A hora que você clicar, você vai ver, não custa nada, o YouTube vai entender que esse conteúdo é relevante, que faz a diferença para você e vai chegar. E se eu puder falar, vai no sininho e ativa tudo para que você possa receber o nosso conteúdo na íntegra. E também no Spotify, como já falei, lá você vai encontrar todos os episódios para você poder ouvir durante a academia, trabalho, caminhada, onde você estiver. E o Instagram. Fez tudo isso antes de você começar, você está ajudando poderosamente esse podcast a alcançar mais católicos, porque nós temos uma meta que o Pode Viver seja um dos podcasts mais evangelizadores possível. E cada história, cada convidado aqui dentro traz isso. E você faz parte de tudo isso. Francesco, você tá bom? Eu tô bem. Você falando do pessoal aí que tá dando testemunho, falando do podcast, eles estão notando sua mudança. Por causa dos atendimentos que ultimamente você tá tendo, você chama padre, psicólogo, enfim. Estão vendo que você tá amadurecendo. Hoje eu tô com muita dor nas costas, duro que nem é meme. Diz que você ficou até mais em silêncio depois de um Pod Nós que teve aí, que a Aline falou, e você ficou quietão e tal. Francesco, eu queria muito achar um outro videomaker. Você tá me atrapalhando. Já tá sendo o meu papelzinho nos pés de São José, tá vendo? Vai vendo. Meus amados, velho, eu fiz o podcast, eu e a Aline, eu chorei mais. Não sei que podcast é esse. Mas hoje, deixa eu me acertar na cadeira, mas hoje o que eu mais quero é vivenciar a experiência de conversar com essa minha amiga. Manu, como que você tá, minha irmã? Tudo bem? Tudo bem. Boa noite, Francesco. Boa noite, Douglas. E boa noite, pessoal que tá em casa. Deus abençoe vocês. Manu, é uma honra ter você pela segunda vez e eu vou falar. A Manu era para estar aqui, meus queridos, há muito tempo. Mas ela fez um comentário desnecessário. Exato. Para uma certa pessoa que ele, do nada, apagou o podcast dela. Mas do nada. Excluiu definitivamente. Ele ficou... E ele falou, eu falei assim, mas nem posso falar o nome, quase saiu. Eu falei, jovem, você precisou apagar? Ele falou, precisava colocar um vídeo da galinha pintadinha. Eu falei, o quê? Misericórdia. Manu, minha querida, seja muito bem-vindo mais uma vez no nosso podcast. Eu queria que você se apresentasse pra galera que tá aqui, o pessoal que já te conhece, reforçar os dados, mas os que não te conhecem, poder te conhecer, minha irmã. Obrigado pela oportunidade, pela segunda oportunidade de estar aqui, né, Francesco? Jesus. Vai excluir esse vídeo. Por favor, Francesco. Ela vai começar a achar que a gente não quer ela, né? Meu Deus, gente. Ai, meu nome é Manuela, né? Para aqueles que não me conhecem, sou casada com o Matheus, tenho 2 filhas, Antônia e Aurora. Sou católica, apostólica, romana, campista e fisioterapeuta. Ai, que massa. Manu, eu queria muito falar de um tema que a gente abordou da outra vez, mas esse a gente espera em Deus, né? Como você falou, achei muito legal. Você falou assim, nós temos um propósito. Tudo acontece mediante ao propósito, tudo acontece mediante a graça, né? Se todas as coisas cooperam para o bem, então provavelmente a glória da segunda casa vai ser maior do que a primeira, né, Francesco? Onde abunda a desgraça, superabunda... onde abunda a desgraça, superabunda a graça. Louvado seja. Amém. Ô, glória, já vamos fazer um cerco de oração. Glorificar de pé, igreja.
Nós falamos, foi algo muito forte que nós falamos da outra vez, e eu queria a gente reforçar e trazer esse assunto à tona, porque nós falamos sobre ser igreja fora. E foi muito legal porque você trouxe para nós as experiências do hospital, a experiência da físio, a experiência do seu testemunho, e poder andar no ambiente que você anda, que é um local extremamente fértil para milagres, né? O hospital é um lugar extremamente fértil para milagres. Pessoas que necessitam são extremamente férteis para milagres. A gente se limita no grupo, né? Senhor, faz um milagre aqui, mas com todo respeito, às vezes só tem nós ali. Então a gente não está precisando de milagre, a gente está precisando de coragem para poder anunciar e vivenciar esses milagres. Então eu queria poder conversar com você hoje como ser igreja fora da igreja, né? Ou como já dizia Papa Francisco, né? Uma igreja de saída, né? Uma igreja que sai. Minha irmã, como que você escolheu a sua profissão e como essa profissão se influenciou, ou melhor, se misturou na sua espiritualidade e vida? Eu cursei fisioterapia, né? Sempre quis fazer uma coisa da área da saúde, né? Para ajudar as pessoas, né? Isso aí vem da infância, né? A gente sabe quando a gente é de exatas e de humanas, né? E eu sempre quis fazer. Então eu fiz fisioterapia, era para fazer enfermagem, não deu certo, fiz fisioterapia. Na faculdade eu lembro que eu falava, eu não vou trabalhar em hospital nem a pau, que é muito difícil, que eu não quero essa área e tal. Aí depois saí, me formei e acabei cuspindo bem alto. E sou, então, especialista em fisioterapia cardiorrespiratória, né? Então, trabalhei muito tempo no hospital, trabalho ainda, já trabalhei, passei em alguns hospitais. E é o gancho que você falou, Douglas, né? Daquela frase que as paredes de um hospital, né, elas ouvem muito mais orações do que as paredes de uma igreja. Sim. Orações mais sinceras ainda, né? Mais sinceras, isso, exato. Mais sinceras ainda. E dentro do hospital, dentro talvez da minha clínica, do meu consultório, a gente está à frente do momento mais frágil de uma pessoa. Então, se ela está buscando o meu tratamento, ou se ela está dentro do hospital, ela não está bem, né? Algo ela tem, algo ela precisa ser curado, enfim. E tem uma frase da doutora Filó, que eu gosto muito, que ela fala assim, uma frase não, um comentário, assim, que ela diz que um paciente, ele passa por nós e ele não deve sair de nós, assim, ele pode sair não curado, ele pode ser curado, ele pode sair dentro do hospital, né, dos nossos cuidados em óbito, mas ele não pode sair sem receber o nosso amor. E aí isso vem de encontro com ser igreja fora da igreja. Então, por muitas vezes eu achei que só serviria cantando no ministério, nos altares, mas às vezes o meu altar é a minha profissão. Às vezes o meu altar é a minha profissão. E não só eu, como da saúde, que acredito nessa área mais frágil da vida das pessoas, mas em qualquer profissão, em qualquer área da sua vida. Nós temos que ser igreja fora da igreja, né? As pessoas, elas vão olhar para nós e elas vão pensar, nossa, mas aquela é a Manu da igreja? Que está tratando o paciente assim, o funcionário assim, enfim, né, quem seja. Então, a minha missão aqui é essa, Douglas, é as pessoas passarem por mim, pelos meus cuidados, dentro do hospital, dentro da clínica, onde for, sentindo o amor de Deus. Eu, hoje mesmo, agora, eu acabei de vir de um velório de uma paciente. Meu pai. Então, eu fico observando, assim, e meditando muito, assim, em velórios, assim, dos pacientes, sabe? Esse ano tá um ano bem difícil, assim. E eu fico pensando, né? Quem nós somos, né? E ela se foi, ela partiu. E eu fiz a minha parte. Eu falei de Deus, eu dei o meu melhor, né? Eu fui amor para ela. Fui. Ela enxergou o Cristo, né? Ela enxergou Cristo em mim? Ela enxergou Nossa Senhora em mim? Talvez sim, talvez não, mas eu dei o meu melhor. Né? Eu falei de Deus para ela, eu fui Deus para ela. Então, assim, esse é o nosso dia a dia, dentro do hospital principalmente, porque ali tem casos que vou te contar, hein? Tem coisa que a gente não imagina que acontece, mas acontece. E aí, se você não for de Deus, tem uma pregação que diz o seguinte, que é muito fácil nós agirmos como Cristo, mas é muito difícil reagirmos como Ele. Você já ouviu isso? Eu acho que o Padre Léo falava. Porque quando a gente age como Cristo da forma que a gente acha que é, acha que tá certo.
Mas quando a gente reage, é de fato como nós somos. Né? Então é muito fácil você agir, eu vou agir como Cristo. Mas e reagir? Eu vou reagir como Cristo? E às vezes nessas situações no hospital, essas situações de cuidados paliativos e pacientes com câncer, dependentes de oxigênio, enfim, que é a minha área, tem momentos de conflito familiares, conflito de fé, porque a pessoa está num período ali de morte, né? De preparação de morte. E é muito fácil você agir, mas e reagir? É muito difícil. Então, de fato, nós temos que ser de Deus aonde nós estivermos para poder agir e reagir como Ele. Olha, é muito... Eu acho que a gente comentou isso da outra vez. Você trabalha na área da fisioterapia, como que você chama? Cardiorrespiratório. Cardiorrespiratória. E eu achei muito legal no dia que você fez esse comentário, não sei se vai lembrar, que o trabalho do cardiorrespiratório na igreja se enxerga como estudo da pneumologia. Verdade. Agora, você falou isso mesmo, do ruá, do o sopro. ruá, isso. Verdade. Que Cristo não morre na cruz, né? Isso aí. A cruz é só o local do sacrifício, né? Então, quando ele chega, ele entrega a sua vida. E a pneumologia fala que ele teve uma parada cardiorrespiratória. Sendo assim, a posição que o corpo ficava, a ausência de oxigênio no sangue e o tanto de líquido que migrou para os pulmões. Então, ele foi parando. Isso aí. E quando ele termina, ele não morre, ele só se entrega. E é uma perfeição tão grande que ao falar isso, ele fala: Pai, nas suas mãos eu entrego o meu espírito. Ali é o último sopro, é o último ruá. Né? E é interessante você estar nisso, porque ao cuidar disso, ao pensar nisso, você está trabalhando com a vida, né? Uhum. E literalmente com o sopro da vida, Voar. com um sentido muito, muito forte. Quando você está em cada tratamento seu, em cada, eu acho que posso usar assim, né? Em cada técnica, em cada movimento, você tem essa consciência, claro, não estou falando do ruá, do conceito teológico, mas a consciência da necessidade de você ser o Cristo que aquela pessoa precisa. Porque você me corrige se eu tiver errado. 90% das pessoas ali, às vezes chega um determinado momento da vida delas que talvez o que elas só querem é a dignidade, né? É dignidade, Isso, sim. Não, sim. É a partida. E partir com dignidade. Eu falo assim, é a partida só, eu quero ir. Aí ela se prende na mágoa que não teve. Você já deve ter ouvido muito isso. É a mágoa que você não deveria ter guardado, é o rancor. Eu nunca vi, talvez pode ter existido alguém falando assim: olha, por favor, me compra essa casa antes de eu morrer, que minha alegria vai ser nela. Mas provavelmente as pessoas que eu perdi dentro da minha casa é algo que vem. Como serva de Deus, né? Com uma história, com uma educação cristã, né? Sim. Com uma educação cristã, com valores cristãos, principalmente com princípios católicos, vou até usar assim. Como que você tenta ser com as pessoas no seu trabalho? Olha, Douglas, eu não consigo forçar. Eu sou assim. Teve um trabalho num hospital que uma chefe minha chegou pra mim e falou nessas palavras: você tem que parar de ser muito humana. Ela usou essas palavras. Eu falei: não tem como. Não, mano, porque assim, a gente tem que ser mais ou menos. Claro, tem a ciência e tem a humanidade. Não, tudo bem, tem a ciência e tem a humanidade, eu sei disso. Mas com o paciente, eu não consigo não ser humana. Então eu vou sair daqui. Porque não existe isso. Ainda mais na área da saúde, que nem você falou que às vezes as pessoas, elas só querem dignidade. E aí, Douglas, você pega, talvez, você, né? Um cara jovem, né? Obrigado, pai de família, filhos pequenos e tal. De repente você tá num leito de UTI. Você tá de fralda, de sonda, entubado, enfim. Você depende de nós, profissionais, para tudo. Qual é a sua dignidade ali? Se você quer água, você precisa chamar uma enfermeira para te levar água. O básico, né? O básico. Outra coisa, falando do ruá, né? Na época do Covid, quantas pessoas milionárias queriam comprar leitos de UTI, mas não tinha oxigênio para todo mundo. Não tinha. Não existe. Não existia eu tirar você e pôr aquele porque ele tinha dinheiro. As pessoas queriam comprar o ar. E hoje em dia, as pessoas, você falando nisso, né, de como eu vejo essa situação, às vezes um oxigênio ali, né, ajudando a pessoa a respirar, é algo tão simples que eu e você estamos respirando agora. Algo que a gente não está percebendo, né? Nós não estamos percebendo. Entendeu? Então, sendo pessoa de Deus, né, que nem você falou que essa educação católica, enfim, e cristã,
acima de tudo, não tem como não ser humano e não observar o interior daquele paciente, o interior daquela pessoa que chega até mim, sabe? Porque toda pessoa que chega com uma doença, ela chega com uma história. Toda pessoa que chegou até aquela doença, ela passou por muita coisa para chegar até lá, principalmente as doenças respiratórias e mais ainda as doenças cardíacas, né? Que hoje a gente está num índice muito grande de doenças cardíacas, sabe? AVC e infarto tem sido absurdamente um índice assim, muito alto de pessoas jovens, né? Tendo AVC e infarto. Então, o que está acontecendo? Né? E as pessoas, elas chegam para nós, os pacientes chegam para nós, eu não consigo fingir ser outra pessoa. Aquela lá sou eu. E eu, querendo ou não, um dia eu vou falar de Deus, um dia eu vou, por mais que às vezes não seja católico. Eu tenho pacientes que são evangélicos, assim, né? Super praticantes, pastores e tal. E eu me dou tão bem com eles, porque a gente fala a mesma língua. Né? A gente fala a língua de Cristo. Sim. E dentro do hospital é assim também. Então, eu lembro quando as pessoas estavam em fase terminal e eu ligava, pedia, né, para a família, vocês são de qual religião? Não, eu sou católico. Posso ligar para o padre para dar uma unção dos enfermos? Pode. Não, eu sou evangélico. O que você acha de falar com o pastor para vir aqui, né, dar uma benção, uma unção? Então, além de tudo, tem o respeito, né? O respeito à fé daquela pessoa. Se a gente está num período de fase terminal e não nos resta a fé, é complicado, hein? Eu já peguei casos assim que as pessoas estavam em fase terminal e tipo a gente queria chamar o padre, queria pra ver se não quero, não quero. Tudo bem, mas a minha parte eu fazia, sabe? E até agora no velório o padre falou, sabe, nesse velório da minha paciente, o padre comentou isso. Ele falou assim: a nossa crença é da vida eterna. Né? Então, o que seria de nós sem acreditar? A gente seria pessoas do mal, talvez, porque depois daqui não teria mais nada. E sabendo que existe a vida eterna, nós vamos fazer o melhor para ganhar um dia, né? A morada dos céus. Mas além dessa humanidade, tem que ter essa ciência, esse respeito, sabe? Com as outras religiões e com as outras pessoas que não acreditavam. Mas eu rezava muito, sabe? Por mais que não acreditava, eu falava: vai, Jesus, salva. Salva. Se tá aqui, talvez é a oração que precisava. Você já leu o livro da Glória Polo? Meu Deus do céu, já. Que ela fala que quando ela estava naquele período de pré-morte, sei lá como que é a fala dela, né? A característica daquilo, que Deus mostrou para ela que um senhor viu a notícia no jornal, se ajoelhou e começou a rezar. Vai rezar. É o que salva ela ali, na verdade, né? E aí ela pensou: quem é esse senhor? Ele nem me conhece. E ele tá orando por mim, ele tá pedindo pela minha alma, pela minha salvação. Então, faz muitos anos que eu li esse livro. Nossa. E ela veio uma vez pregar aqui e tal, e eu lembro ela contando disso, foi a parte que mais me marcou, que eu pensei: eu não conheço esse paciente, às vezes, né, nas plantões de UTI, hospital, a gente nem conhece. Às vezes tem conhecimento, mas às vezes não. Mas eu pensava: gente, às vezes Deus tá esperando a minha oração, porque eu conheço. Eu estou aqui, eu conheço a verdade. É uma oração genuína, né? Isso mesmo. Manu, eu e você tivemos a mesma característica. O livro da Glória Polo, uma coisa me marcou. Tudo o restante um pouco te assusta, um pouco te conforta. Sim, te confunde também. Te confunde. Ótima colocação para os que vão ler, né? É um livro, deixa eu até colocar. Isso. É um livro de um testemunho. Não tem uma validação como um dogma. Então, a igreja lhe permite olhar aquilo, acreditar ou não acreditar. Então, ela viveu uma experiência que está orientando católicos a buscar a Deus. Mas não quer dizer que você é obrigado a acreditar naquilo. Ele não entra como um dogma diferente, como uma doutrina. Então, existem pontos ali que ela fala que são revelações pessoais. Você percebe que é algo muito íntimo ela dela. de Deus. Uhum. Que talvez não vai repercutir sobre mim, sobre você. Mas algumas cenas que ela envolve o todo me tocou. E eu e você, eu acho que fomos pela mesma cena. Ela fala que quando ela falou assim: e eu vou rezar pelas pessoas, eu nem sei quem é. Deus fala: às vezes aquela alma só precisava de uma Ave Maria sua. E eu criei essa mania. Então, dentro da mania, né, essa virtude, eu acho que não é mania, é virtude.
Eu tô andando na estrada, tem um carro quebrado, algum acidente, não importa. faço Eu rezo isso. uma Ave Maria. Eu faço isso. Quando passa a ambulância, Ambulância, a faço isso. mesma coisa. E isso eu contei isso pra Aline e virou algo dela. Então aconteceu alguma coisa ali, amor, vamos rezar. Eu faço isso. E quão necessário é a gente ter essa espiritualidade, né? Essa sensibilidade de Deus, né? Se a pessoa não quer, tudo bem, eu respeito, né? Existe ali o Estado é laico, né? É. O hospital é do Estado, o Estado é laico. Mas eu sou cristã e eu estou ali, né? Eu estou atendendo esse paciente. Se ele não aceita, tudo bem, ele não aceita, mas eu vou fazer a minha oração, né? Porque Deus talvez vai cobrar de mim, né? Acho que até comentei da outra vez que toda vez que tinha um paciente que estava em fase terminal, que eu chamava o padre, né? Para dar a unção dos enfermos, porque eu pensava, eu sei da verdade. Né? Eu sei o quanto é importante. E eu estando talvez nessa posição, eu gostaria muito que alguém fizesse isso por mim. E aí entra na história do batizado. Que daquela criança que nasceu com um problema, né? Uma dificuldade ali, uma doença neurológica. E acabou falecendo, né? E a mãe ficou alguns dias em trabalho de parto, então eu fui até o padre e pedi para ele que quando ela nascesse, que ela ia já nascer, ia ser um natimorto, né? Ia nascer morta, se eu pudesse batizar. E o padre falou que sim, né? Que nós, como cristãos, neste momento, né? Que a gente não sabe se o padre está ali, ele batiza, mas nós, como cristãos batizados, nós podemos batizar, né? Ainda Em mais caso de dentro do urgência, hospital, em caso de urgência. E aí essa criança, então, nasceu, ainda tinha alguns reflexos, o coração ainda batia lentamente, não teve como salvar, né, por causa da doença neurológica, mas aí eu fiz o batismo. E comentei com o padre, porque aquilo, por mais que a gente se sinta bem, a gente se sente mal. Eu não sei. É uma confusão. É tipo assim. A gente se sente bem, mas a gente se sente mal. Eu quero dizer assim, é uma cobrança, né? E eu fiquei muito mal. Nossa, hoje é um testemunho, mas naquela vez eu fiquei muito mal. E uns 2, 3 meses depois, eu ainda no hospital, na ala pediátrica, apareceu a mãe com um menino, né? E ela falou, eu lembro de você. E eu falei, meu Deus, mas eu não lembro de você, né? Porque a gente não, naquele momento ali, a gente não marca o rosto das pessoas, né? E ela falou, porque eu vi que a enfermeira levou a minha bebê até você e ela falou pra mim que você tinha batizado. E eu estava muito feliz. E antes até a enfermeira perguntou se ela gostaria, né? A gente não fez nada sem consentimento dela, né? Ela estava rezando o terço e tal. Se ela gostaria, mas ela não sabia que isso tinha acontecido. E ela falou, você lembra daquele dia que eu tive a bebê assim? A enfermeira comentou, eu vi você auxiliando ela. E eu gostaria muito de saber se alguém batizou minha filha, se vocês batizaram. E aí eu falei pra ela que eu tinha batizado. E ela caiu no chão de joelhos. E ela fazia assim, ó. Ela falava, obrigado, Jesus. Agora eu vou descansar em paz, porque a minha filha foi batizada. Uma coisa tão simples, Douglas. E que, com certeza absoluta, dentro dos hospitais tem enfermeiras e profissionais, enfim, católicos cristãos que não fazem isso, porque talvez têm vergonha, porque talvez não querem se expor, porque talvez... Eu posso estar errado, Manu, mas eu acredito que o problema da nossa fé hoje é a ausência de convicção nela. Então, assim, eu ouvi algo muito bonito de um padre e a gente conversando sobre a organização de algumas coisas, sobre evento, essas coisas. E o padre falou assim pra mim, Douglas, por muito tempo, quando os problemas chegavam, a minha ansiedade atacava, o meu estresse subia e eu procurava o culpado e tentava resolver as coisas. Hoje eu não faço mais isso. Quando tudo perde o controle, sabe o que eu faço? Falei, o quê, padre? Eu sento, pego meu terço e vou rezar. Aí eu olhei pra ele e falei, ei, padre, a gente tem uma mania, né, de não usar a nossa força máxima, né? Ele falou, temos. A gente tem uma mania de não usar. Talvez pelo tempo, pela experiência, pelo próprio hospital, né? Uhum. O hospital, ao mesmo tempo que ele vai te trazer reflexos fortes de Deus, a morte, ela sempre nos lembra da nossa condição frágil, né? Manu, eu quero falar sobre milagres e graça, mas eu quero pedir só um espacinho pra gente falar
dos nossos apoiadores. Meus queridos, deixa eu te falar. Se você está acompanhando esse podcast, você está fazendo tudo isso acontecer, é por causa da sua audiência, é por causa do seu compartilhamento, é por você comentar, é por você falar. Eu acho muito legal que o pessoal fala, aquele programa que você faz toda quinta-feira, eu tô assistindo. Alguns nem chamam de podcast, mas posso falar uma coisa? Não importa o que você chama, se você tá aqui conosco, saiba que toda essa missão... TVGG. Toda essa transmissão vem pelo nosso carinho que você tem por nós, ou melhor, pelo carinho que vocês têm por nós. Quero agradecer demais. E é você e os nossos apoiadores, a galera que está aí ajudando, construindo toda essa estrutura, nos levando cada vez mais longe. Deixa eu te falar, o Pode Viver também está tomando uma nova roupagem, um novo direcionamento. O Pode Viver também está se tornando uma agência. E a gente está potencializando as empresas que nos apoiam aqui, junto com as suas mídias, junto com o seu marketing, junto com tudo aquilo que ela constrói. Então, se você está assistindo aqui e falou, caraca, eu estou precisando de alguém para poder me auxiliar que tem os mesmos valores que eu quero falar que Pode Viver, está aqui para te ajudar, te orientar. Muitas dessas empresas que vão participar aqui já estão recebendo esse auxílio, esse trabalho, essa prestação de serviço e já está conseguindo ter resultados positivo demais. Então, se você está aí ouvindo, quer participar desse time, seja convidado, manda para a gente uma mensagem no direct, nós estamos aqui para te ajudar e que você também faça parte para ajudar essa missão a chegar mais longe. E se você, Douglas, eu não tenho empresa, mas eu achei muito legal essa atitude, compartilha, segue, entra nas lojas dessas pessoas, fala que você está comprando aqui conosco, está comprando porque você viu aqui conosco, isso vai nos ajudar demais. Dá uma olhada aí na galera que faz tudo isso junto com você acontecer. Olá, eu sou a Vânia Urban, trabalho com consórcios e investimentos, estou no segmento há 22 anos, sou certificada pela BAC, mas ouso dizer que o meu grande diferencial é um atendimento humanizado, porque nunca vai ser sobre vender consórcios, e sim sobre ajudar pessoas a realizar sonhos. Eu quero fazer um convite especial. O nosso escritório fica aqui em Marechal Cândido Rondon, e se você estiver passando por aqui, agende uma consultoria, venha tomar um café conosco e vamos realizar os seus sonhos através do consórcio. Mas se você não é de Marechal e nem passa por aqui pela região, eu tenho uma boa notícia para te dar. Eu atendo todo o Brasil. Então você pode chamar no WhatsApp e eu vou ter uma imensa alegria em ajudar você na realização dos seus sonhos. Olá, tudo bem? Eu sou a Vanessa e hoje eu vou te apresentar a Quality Papelaria, que é uma empresa familiar onde a gente busca entregar produtos de qualidade e um atendimento personalizado. Vem comigo! Aqui você encontra uma grande variedade de materiais escolares de expediente para a sua empresa e o seu escritório. Além disso, aqui na nossa loja você encontra artigos de presentes e religiosos. O melhor serviço de impressão personalizado com alta qualidade você encontra aqui. Em Toledo, Quality Papelaria, pois o nosso papel é colorir a sua vida. Olá a todos os nossos clientes e amigos, venha conhecer o nosso novo espaço localizado no coração de Palotina, no centro, na rua Duque de Caxias, número 1375, com um espaço todo aconchegante para você e sua família. Aqui é a nossa sala de atendimento, que nós da Empire pensamos em cada cantinho para atender você e sua família, com maior conforto e disponibilidade do nosso time de corretores, onde estaremos preparados para apresentar isso aqui, nosso time de vendas, locação e trazer o melhor para o seu imóvel e seu problema. Essa é a nossa sala de reuniões, onde foi pensado e planejado para nós apresentarmos todos os nossos projetos, desde venda, locação. Vem para cá, vem tomar um café, um cappuccino, um mocassino com a gente e venha se sentir em casa conosco. Agora que você viu o nosso espaço digitalmente, venha conhecer nosso espaço fisicamente. Nosso time de corretores vai estar preparado para melhor lhe atender.
Voltamos aqui, meus queridos. Só reforçando, estamos no Spotify, no Instagram e no YouTube. Se inscreve, segue, compartilha, comenta. Ajuda a chegar isso mais longe. Manu, minha querida, eu acho... o Padre Léo falava isso e eu achava fantástico. Ele falava assim, se não acreditarmos em milagres, não conseguiríamos viver a nossa fé. Uhum. E ele fala dos milagres, ele falou sim, os milagres extraordinários, mas os milagres cotidianos, né? Você vive essas duas experiências, o cotidiano, que foi igual a gente falou aqui, eu achei fantástico, né? Que coisa impressionante, muita gente conseguiu oxigênio e foi curado, né? O Padre Léo falava, se isso é impressionante, imagina nós que todo dia respira. Porque é um milagre constante, né? É um milagre constante. E também tem os milagres extraordinários, onde a gente vê a manifestação da misericórdia de Deus. Na sua profissão, você já conseguiu ver os dois? Já. Quase todos os dias. Conta pra nós uma experiência, se você puder. Aquele curioso. Conta só pra nós. Eu prometo que vai ficar em segredo. Só nós. Só nós. Os que mais me marcam são aqueles milagres do dia a dia, né? Que é o que você comentou aqui agora. E aí eu sou uma super, mega, hiper devota de Santa Terezinha. E todos os dias eu vou trabalhar com isso, sabe? Nada é pequeno se feito com amor. E Santa Terezinha, ela não fazia coisas extraordinárias. Ela fazia coisas comuns, mas com amor extraordinário, né? E esses são os pequenos milagres. Que às vezes as pessoas esperam milagres físicos, mas nem sempre nós como cristãos sabemos que nem sempre os milagres são físicos. E, inclusive, muitas das pregações do Padre Léo, principalmente depois que ele teve câncer, ele falava muito sobre isso. Que às vezes ele queria um milagre físico, mas ele sabia que talvez não era esse o milagre que Deus tinha para ele, né? E sim a salvação. E eu me recordo de um paciente que chegou para nós, de um milagre assim... Milagres são milagres, né? Mas, enfim, é um paciente morador de rua. Teve uma parada cardíaca no albergue. E o SAMU ficou por muito tempo ali, muitos minutos reanimando ele. Trouxe ele, a gente admitiu na UTI e tal. E quem era aquela pessoa? Nós não sabíamos quem era. Mas o tratamento é o mesmo. Para o mais rico, do mais pobre, para o negro, do branco, para o do sobrenome, sem o sobrenome, o tratamento é o mesmo. E eu fiquei pensando, e ele já era uma causa perdida, porque foi mais de 40 minutos, né, de reanimação. E quando a gente passa um tempo ali de reanimação e a pessoa não retorna, nós sabemos que as sequelas neurológicas são muito grandes. Então, se a pessoa ela volta ali, né, a vida ela acaba ficando sequelada, numa cama, acamado, né? Às vezes sem enxergar, sem falar, sem conseguir se alimentar, enfim. E eu pensei, o milagre que ele precisa é talvez ser salvo. Qual que foi o propósito do SAMU ficar mais de 40 minutos, mais de 1 hora reanimando um morador de rua no albergue? Talvez ele precisava estar aqui na UTI, ele precisava da salvação. E foi um conflito muito grande dentro do hospital aquele dia, de um dos hospitais que eu trabalhava, porque a visita religiosa ela pode entrar em qualquer horário. Só não é permitido, assim, geralmente na visita dos familiares, para não, né, interferir, e durante procedimentos. Mas eu liguei para o padre desceu aquela hora. Eu falei, padre, é o seguinte, tem um paciente assim, assim, assado, eu não sei quem é por ele, eu não sei qual a religião dele, mas eu acho que o milagre que ele precisa é a salvação. E eu, como cristã, é o meu dever. Né? E ele estava entubado, sedado, enfim, e já estava, né, entrando em parada cardíaca em fase de morte. E o padre desceu e uma das chefes da UTI não deixou o padre entrar. Nossa, aquele dia, aquela briga do humano, da ciência com o espiritual. E o padre olhou para mim e falou, minha filha, não tem problema, eu vou dar unção daqui mesmo. Porque a nossa oração, a nossa fé vai chegar. E ele falou, eu vou fazer aqui a unção e depois a hora que der eu entro lá e, né, traço sobre ele o sinal da cruz, enfim, com o óleo. E ele fez a unção dos enfermos ali e esse paciente partiu no mesmo dia. Olha. Para mim, aquele foi uma coisa, talvez como Santa Terezinha, um ato comum,
mas de um amor extraordinário. E eu não lembro nem o nome dele, Douglas. Mas às vezes, talvez um dia eu iria me cobrar sobre isso, sabe? De eu sabendo como cristã que ele estava ali, que ele não teria salvação, né? Tem coisas que a ciência, né, não ia voltar. E ele teve a oportunidade de receber, né, a unção dos enfermos, e logo mais ele partiu. E essas coisas acontecem muito dentro do hospital. Quando o padre vem para dar unção, acontece muito da pessoa partir logo, sabe? Parece que ela está esperando aquele toque de Deus. Então isso é um milagre comum, talvez, não sei. O que eu posso dizer? Se é um milagre comum ou um milagre extraordinário? Às vezes é um milagre que muita gente... Eu falo assim, o ordinário acontece todo dia, o extraordinário está acontecendo a todo momento. É isso aí. Exatamente. Ó, Manu, você tá com moral. Você vê o que ele sortou no podcast do padre, que eu cheguei uma hora que eu falei, não, tem que mandar esse menino embora. Rapaz, agora foi bonita essa frase, hein, Jéssica? Muito bom. Nossa. Inspiração de Deus, né? Depois dos dois aqui querendo me derrubar. O padre ia dar uma benção com a mão esquerda, pra você ver que não tava fácil. Mano, uma coisa que é muito legal a gente ressaltar sobre a igreja, sabe? Muito questionamento existe sobre o batismo de criança, né? É. A igreja, ela não tem a concepção que as outras denominações cristãs têm. O batismo é o início da conversão da pessoa para as outras religiões. Para nós, ela é o primeiro passo para o processo de salvação. Então, tem igreja que tem 2 sacramentos, né? Ou 3, né? Segundo eles, né? Que é o batismo, o casamento e a ordem. Mas a ordem é como fosse uma vocação escolhida, Sim. né? Ele escolheu aquilo ali e Deus o abençoou. Vai estudar, se formar. Mas para nós é uma vocação, quer dizer, é um sacramento instituído, né? Há algum projeto ali, há um sinal visível de Deus. Então, na igreja, o conceito de salvação é o único que sobressai a tudo. Né? Você tocou alguns assuntos, talvez o pessoal, meu Deus, mas a Manu foi lá e fez um batismo. Em medida de necessidade, a igreja entende que todo católico praticante que tenha fé pode exercer Pode. o batismo. Por quê? É mediante um desejo de salvação. Exatamente. Com o consentimento, né, da mãe, do Sim. pai, dos familiares, né? Com consentimento, isso. Porque a fé não pode ser transmitida na obrigatoriedade. Não, tem que ser pelos jamais. responsáveis. E quando você fala assim, um padre que entra ali e tem essa mesma autonomia de dizer, ó, eu vou dar extremoção na distância. Por quê? Porque a nossa fé alcança. Ali a gente vê uma igreja preocupada com a nossa salvação. Na hora você veio aquela passagem que Jesus fala assim, olha, os pobres vocês vão ter todos os dias. Uhum. Mas eu não vou estar sempre aqui. Quer dizer, talvez aquele mendigo encontrou a pobreza todos os dias. Todos os dias. Mas o momento dele poder encontrar Cristo era aquele. E se ele talvez por N motivos, Manu, não tivesse encontrado Cristo, provavelmente talvez ele não teria a eternidade encontrado. Não poderia encontrar mais. Não. Então, eu vejo quão profundo é aquilo que o Senhor nos permite viver, sabe? Igual você fala assim, olha, é um milagre pequeno. Depende. Depende. Se for humanamente olhando, quase insignificante. Mas se nós estamos falando sobre o preço de uma alma, ele é Da extremamente salvação. importante. Principalmente para a maioria, tá, dos profissionais da saúde. Principalmente para a maioria. Nossa classe ali é bem descrente quanto a isso, né? E falando de respeito, lembrando que todas as outras situações eu tenho e tive e tenho esse respeito e essa preocupação de se dirigir à família primeiro, para respeitar a fé de cada um. Lógico. Mas ali era uma pessoa que não tinha ninguém para responder por ele. Talvez o mais próximo de parente que ele teria era uma irmã em fé. Né? Talvez o mais próximo que teria era uma irmã de fé, que acreditou que a alma dele necessitava. E são esses atos, assim, né, que eu penso que, sim, todos os dias, não sou a melhor pessoa do mundo, não sou a melhor profissional, talvez, mas que todos os dias eu estou vivendo o amor, sabe? Eu estou transmitindo o amor. Teve uma situação esses dias no hospital de algo muito simples, assim, que a gente realiza a aspiração dos pacientes, né, para eles conseguirem respirar. Às vezes é muita quantidade de secreção. E eu comecei a aspirar esse senhor e a esposa que estava do lado começou a chorar, assim, absurdamente, porque ela acho que nunca tinha visto aquilo, enfim. E eu terminei ali de aspirar e limpar ali, né, as vias aéreas.
E fui me limpar, assim, e eu parei. E ela ficou me olhando, assim, sabe? E eu parei, me agachei, eu dei um abraço nela. Falei, vai ficar tudo bem, né? Isso aí. Eu não fiz mais do que isso aí, eu faço com todo mundo, sabe? Eu sou eu. E depois ela veio falar pra mim. Ela falou isso, sabe? Ela falou, meu Deus, o paciente era o meu esposo, né? E você parou e olhou pra mim. Mas aquilo me marcou. E isso no nosso dia a dia é o seguinte, a gente acha que nós que estamos, né, passando, transmitindo Deus para as pessoas, mas elas não sabem. Os meus pacientes, eles não fazem ideia do quanto eles transmitem Deus para mim. Do quanto a fragilidade de cada um converte meu coração cada dia. Isso é muito profundo, sabe, Douglas? Porque todos vivem uma cruz, todos vivem uma dor, né? Ninguém tá ali 100%. E todos estão passando por um processo difícil, né? Principalmente ali os pacientes com câncer de pulmão, enfim, ou os pacientes cardíacos. Então, a fragilidade de cada um deles e talvez até a indignidade de cada um deles, porque tem pessoas que têm vergonha, né? Quando acontece algumas situações ali de vômito, de secreção, de fezes, mas para nós isso é normal, né? Para nós isso é comum, né, no dia a dia. Mas aí vem de nós transmitir esse conforto para eles, né? Transmitir, de dizer, não, tá tudo bem, vai ficar tudo bem. Tem uma situação, Douglas, que assim, para mim foi uma situação extremamente estressante e, assim, improvável, que foi o dia que explodiu a Cevale aqui em Palotina, né? Então, teve pessoas, assim, que vieram todos os pacientes para nós. Eu trabalhava num outro hospital nessa época. E veio todos os pacientes para nós ali para ser entubado e transferido por causa das queimaduras. E aquele dia eu pensei, meu Deus, aquele dia não dava tempo, sabe? Não dava tempo de você conversar. Não dava, a gente não sabia nem o nome das pessoas. A gente colocava as pessoas para dentro e já ia para os procedimentos de oxigênio e sedação e intubação. E depois, quando acabou tudo, né, quase madrugada, eu fiquei pensando, meu Deus, quem são aquelas pessoas, né, que vieram até nós e que Deus esteja à frente, que Deus salve cada uma delas, porque nenhuma estava esperando e nós também ficamos numa posição de desespero. Vou falar para você, desespero. Porque do nada vem, né, explodiu a empresa, né, tá vindo todo mundo para cá. E gente queimada, enfim. E aí você vê nas situações de estresse, de correria, mas de fragilidade e humanidade de cada um, sabe? Eu lembro que teve uma pessoa, né, uma senhora que acabou falecendo, que ela não era daqui. E quando o doutor me chamou para auxiliar ali na intubação, ele explicou para ela, ele falou, ó, nós vamos entubar a senhora, porque a senhora inalou muita fumaça e tal. Não é um procedimento que talvez, né, seja fácil, mas é pro teu bem e tal. E ela começou a chorar muito, sabe? Ela chorava demais e ela segurava a minha mão e ela pediu, eu vou morrer. O que você vai falar pra uma pessoa dessa? Ela falava, eu tô 3 meses aqui em Palotina. Eu vim trabalhar faz 3 meses. Você só acha o meu esposo lá fora? E lá fora tinha uma multidão tão grande, porque eram os parentes, os amigos, o pessoal da empresa, assim, a imprensa. Tinha tanta gente, que como que eu ia achar, né? Ela falou o nome lá do marido, né? E eu lembro que nós fomos lá e nós gritávamos muito, sabe? Quem que é o fulano? Nem lembro o nome. Quem que é o fulano? Quem que é o fulano? Para nós conseguir chegar nesse fulano, Francesco do céu. E o fulano veio, né? O esposo, e segurou na mão dela e a gente fez todos os procedimentos ali de intubação e curativo, ela foi transferida. E ela acabou falecendo. E no momento ali, nós poderíamos, inclusive o médico poderia ter falado, não vai falar com ninguém não, tem que entubar e tchau, obrigado. Mas tem que ter no meio do caos, ainda é necessário ter um pingo de humanidade. E eu não consigo enxergar, e tem, tá? Tem dentro de todas as áreas pessoas que são muito frias quanto a isso, tá? Tem pessoas, porque eu já vi muitos casos de familiares querer visitar
E às vezes os profissionais da saúde falam não, porque acabou o horário de visita. Faz como um procedimento automático, né? E isso não entra na minha cabeça. Olha, eu queria até abrir uma brecha aqui, Francisco. Talvez na edição a gente consiga tirar esse ruído, mas passou uma ambulância aqui enquanto a gente falava. Eu, bombeiro. E o bombeiro, né? Então eu queria convidar você que tá aí, que talvez vai fazer, e a gente rezar uma Ave Maria, como a gente... Parece que é meio providência, né? A gente falou disso, né? Falamos isso no nosso primeiro bloco. Então, gente, tipo, que você possa... Não é algo que a gente... Eu acho que eu nunca fiz isso no nosso podcast, né, Francisco? Não. Mas se Deus está nos permitindo falar e vivenciar por quem eles vão atender, que nós possamos rezar Foi uma... uma providência. Nada é coincidência, né? Tudo é providência. Providência. Estavam falando sobre isso e na ocasião passou. Então rezamos junto, você em casa conosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando a gente fala sobre a frieza das pessoas, será que a gente também não está comentando um pouco do vazio existencial? Que eu tinha um padrasto, né? Que ele falava muito que eu tinha que ser médico, porque ele falava, Douglas, você é muito frio e muito inteligente. E eu era frio assim, eu via sangue, essas coisas, eu pouco me abalava, né? Mas eu falava, não, Douglas, você precisava ter. E eu lembro que ele tinha suas crises emocionais, porque talvez a gente convive com o sofrimento de muita gente e a gente tem uma inocência de perguntar por que a pessoa sofre. Uhum. E falo inocência porque às vezes ela se torna nossa justificativa, né? Deus é mau porque tem criança sofrendo, Deus é mau. Você acha que às vezes o ambiente, por ser um ambiente, eu vou usar um termo aqui, talvez é pesado, né? Jesus Cristo nunca trouxe a vida eterna a corpo nenhum, a não ser o da Virgem Maria, né? Do qual foi preservado do pecado. Ele não trouxe, então ele ressuscitou Lázaro e Lázaro morreu. Ele ressuscitou Talita, né? A menina, e ela morreu. É como se fosse a segunda chance para a salvação, né? Eu começo a enxergar isso. Alguns milagres que a gente viu também. As pessoas vivenciaram, mas elas foram e morreram. E às vezes eu vejo que no hospital o médico ele se torna insensível, porque eu acho que ele enxerga isso, né? O médico, a enfermeira, quem está no hospital, a parte administrativa do hospital é uma parte muito fria, Uhum. porque você está falando sobre financeiro baseado na vida das pessoas. Você acha que às vezes o ambiente às vezes vai moldando a própria fé que a pessoa tem? Molda assim, porque eu já me coloquei em situações assim. Né? Nem só ali o ambiente, enfim, mas muito de debater quanto ao que a gente estudou, né? Quanto à ciência, né? Então tem coisas que a ciência ela tem explicação para quase tudo, né? E aí entra o mistério da fé, Douglas, porque tem coisas que eu já ouvi de boca de médico que eles mesmos, né? Tipo, tem um médico que conversou um dia comigo, né? Numa situação que aconteceu, de uma leucemia ali que milagrosamente desapareceu. E ele falou, não tem explicação, continua ateu. Eu continuo ateu, mas isso aqui não tem explicação. Né? Então, às vezes, e ele mesmo falou, tem coisas que a ciência explica quase tudo. Né? E quando a gente se forma, tá ali, a gente quer explicação para tudo, né? Tecnicamente, teoricamente, nós queremos dar explicação. E a família, o paciente também quer receber essa explicação. Mas nós temos, como cristãos, cuidar muito disso aí. E nem só dentro dos hospitais, dentro do nosso dia a dia. Né? Tem vezes que a gente vai meio que se afastando, a gente vai ficando descrente de algumas coisas. E nós temos que cuidar isso, sabe? Porque senão nós não estamos vivendo a nossa fé. Só que é muito fácil falar quando chega nessa posição. Hoje mesmo eu estava falando de um caso que aconteceu, de um menino que foi transferido e eu estava num procedimento ali um pouco invasivo, difícil de mexer em traqueostomia e tal, e ele estava com falta de ar, com um esforço respiratório, aquela correria, pega oxigênio, enfim, precisava limpar aquilo lá.
E a recepcionista bate na porta e fala: Manu, a tua sogra tá ali fora, que a Aurora engoliu um brinquedo. Meu Deus. Eu não sabia se eu parava, largava aquela criança e corria ver a minha criança. Ou se eu terminava o que eu estava fazendo, porque aquela criança ele estava necessitando. Né? Então a gente se coloca numa posição assim. Depois eu Extremamente pensei, o que difícil. veio falar agora isso, né? E esses dias, essa semana eu tava lembrando minha sogra disso. E eu lembro assim que eu tava ali, terminando o procedimento, mas com a cabeça lá na Aurora, sabe? Que brinquedo que essa menina Qual engoliu. dos brinquedos ela engoliu, né? E ela fala, brinquedo verde. Ela dava a cor do brinquedo. E eu terminei o procedimento ali e falei, meu Deus, né? Nada tá no nosso controle. E quando é dos nossos, aí a conversa muda, Douglas. Quando a doença, a emergência atinge os nossos, por isso que os profissionais da saúde não podem estar presentes nos procedimentos dos seus familiares. Que é muito difícil. E aí o que eu entro nessa história da fé aí, né? Que às vezes a gente fala, não tem como ser cristão e tal. Mas não é fácil, gente. Ó, eu tenho por mim que a religião, o religioso e o científico, eles caem na mesma vaidade. Ambos querem dar resposta para aquilo que não tem. Exatamente. Exemplo, Ambos são mistérios, É. talvez. Né? Não, claro, a ciência tem ali os estudos que comprovam. Mas até os milagres dentro da igreja precisa passar pela ciência para comprovar que de fato era um milagre, que não teve explicação. Eu vou te contar uma coisa. Uma das primeiras teorias da criação, era uma de Sócrates, se eu não me engano, onde ele fala que as pessoas nasciam das pedras. Isso foi por muito tempo muita verdade. Por quê? Sócrates soltava uma pedra, quando ele levantava tinha um verminho. Aí ele fechava, quando ele abria tinha um besouro. De repente ele tira, sai um inseto maior. Ele falou, então por quanto mais tempo a pedra ficar muito maior, vai sair a criatura e mais inteligente. Uhum. Ridículo hoje, né? Mas essa teoria foi por muito tempo ensinada. Nós estamos chegando na teoria do Big Bang, uma teoria que nasce junto com o padre, no seu formato, né? A igreja ajudou muito, o Papa apoiou essa teoria, porque nela conseguia deslumbrar a própria criação, a ordem do cosmos, que já começa a entrar em refutação. Então a ciência, ela tem resposta para o seu imaginário. A religiosidade, ela tem a resposta daquilo que Deus a revela. E o que Deus nos revela é muito insignificante perto do que ele é. Profundo isso, hein, Douglas? Não é. E nós, às vezes, tentamos justificar o que nós não entendemos. Exato. Sabe? Então, quando a gente olha a ciência e a religião, a gente percebe que nós temos as mesmas qualidades e os mesmos defeitos. Sabe? Às vezes, ambos não querem Deus, sabia? Nem os cientistas, nem os religiosos. Porque olhar para Deus é olhar para quem nós somos. É. E quando a gente olha para Deus e enxerga quem nós somos, nós percebemos que somos pequenos demais. Né? É algo que é muito legal você falar disso, sabe? Porque... É profundo, é complexo. Sim, meu Deus. Mas é muito legal você falar assim, sabe? Às vezes quando a gente vai... Eu tenho a minha fé para poder ajudar todo mundo, mas quando se depara para mim, ela se torna difícil. Difícil. Né? E as pregações do Padre Léo, né? Meu Deus. Né? Que na sua fase de câncer ali, que ele dizia, né? Que ele apertava, acho que a maquininha da morfina, isso, né? E aí muitos fiéis, né? Nossa, mas por que Deus não curou ele? Né? Então, é mais ou menos isso que você tá falando, né? E ambas caminham juntos. Sim. Juntas, né? E a gente tem que respeitar isso. E é muito complexo. Você respeitar a ciência e a fé ao mesmo tempo. E tem situações e tem debates que é melhor não a entra. gente não... Sabe? Principalmente na área ali, hospitalar, enfim. Hoje em dia, Douglas, eu tô 10 anos nessa área, né? Hoje em dia, por incrível que pareça, tem médicos e enfermeiros, profissionais da saúde mais espiritualizados. Hoje em dia do que antigamente. Sim. Hoje em dia, assim... Eu vejo que os profissionais ali, eles têm um olhar mais espiritual. Talvez
nessa questão de humanidade, né? De humanizar as coisas. Tem os cuidados paliativos, né? Que é um assunto bem legal pra gente conversar também sobre o final da morte, sobre eu tô num tratamento que não tem cura. Um cuidado paliativo. O que eu faço? Se eu parar, eu reanimo ou não? Então, pera que nós vamos falar disso. Pera, porque se você começar a embalar, eu vou endoidar. Aí eu quero saber. E o Frontier já tá me cobrando pra gente pôr o intervalo aqui. Então, meus queridos, dê uma olhada na galera que tá apoiando a gente. Deixa eu te fazer um pedido. Segue essa galera. Pô, Douglas, eu conheço a Docilar aqui de Palotina, eu conheço o pessoal do Encanto da Fé, eu conheço essa galera toda e eu posso fazer o que para ajudar eles? Segue eles. Se você conhece o comércio, a loja, consome nesses lugares. Sabe por quê? Porque você, chegando até o atendimento deles, chegando ao comércio deles, chegando à empresa deles, através do Pode Viver, mostra para eles que todo o nosso trabalho também está abençoando a cada um. Então faz o favor para mim, escuta o que essa galera tem para fazer e chega lá, vai lá e fala, eu vi vocês no Pode Viver. Assiste os nossos apoiadores aí. Se você pensou em qualidade e serviço eficiente, você pensa na Box 12 aqui de Palotina. E deixa eu te falar, se você procura serviços na parte de pintura, funelaria, também martelinho de ouro ou reparo básico, ajuste que o seu carro precisa, aqui tem. E se você é do agro, deixa eu te falar, troca de vidro da sua máquina, do seu implemento agrícola. Aqui na Box 12, os caras tá no 12. E eu nem preciso falar que o melhor atendimento, um atendimento personalizado é aqui, Box 12 em Palotina. Peças e serviços esperando por você. A Encanto da Fé é uma indústria de artigos religiosos católicos, localizada em Cianorte, no Paraná. Aqui, cada produto é cuidadosamente desenvolvido e produzido por nós, uma equipe humanizada e qualificada. Pensamos em cada detalhe das peças. Nós unimos qualidade e propósito. Somos especializados em peças em metal, que carregam um brilho diferenciado, graças ao toque final do nosso verniz automotivo. Tudo aqui é feito com respeito e amor pela missão de evangelizar. Nosso compromisso é oferecer peças de qualidade que carregam um significado especial. Mais que produtos, criamos símbolos de fé que acompanham pessoas em momentos de oração, esperança e devoção. Se você é lojista, busca por peças de qualidade, entre em contato com os nossos representantes. Estamos aqui para atender você. Cada história começa com uma intenção. Ele entra decidido, não para comprar apenas um presente, mas para surpreender quem ama. Aqui, na Além da Renda, recebemos cada cliente com atenção, respeito e acolhimento. Um café, uma conversa e o cuidado de ouvir. Ele nos conta sobre ela, seus gostos, seu estilo, sua essência. Com experiência, sensibilidade e olhar apurado, apresentamos as escolhas certas. Peças que unem beleza, conforto e significado. Cada sugestão é feita com elegância, discrição e segurança, porque sabemos exatamente como transformar sentimento em presente. No final, não entregamos apenas uma lingerie. Entregamos confiança, encanto, uma experiência memorável. Porque aqui, escolher bem vai muito além de comprar. É sobre viver o momento.
você precisa em um só lugar. Tem, aqui na Docilar. Brinquedos e presentes, utilidades tem. Tem, o menor preço tem também. Variedade em doces, venha comprovar. O que você procura tem na Docilar. O melhor atendimento vem logo pra cá. Tem tudo de bom aqui na Docilar. Docilar. Por que escolher a Botânica? Porque aqui você tem qualidade, segurança e um cuidado feito para você. Trabalhamos com tecnologia avançada e profissionais qualificados para garantir que seu tratamento seja único, seja para cuidados diários ou necessidades específicas. Nossas fórmulas são feitas com carinho e precisão. Venha conhecer a Botânica. Chama no WhatsApp e descubra um novo jeito de cuidar da sua saúde. Voltando aqui, meus queridos. Manu, então explica pra nós o que é esse tratamento como que é? Paliativo. Paliativo. Eu ia falar paleotom. Isso é dinossauro, gente. Eu tô errando. Meu Deus. Tratamento paliativo. E como você encontra isso com um conceito de cristandade e também de amor e de cuidado com as pessoas? O tratamento paliativo é um tratamento de cuidado no final da vida, né? Então, ele garante qualidade de vida ao paciente que não tem mais cura daquela doença. Quando eu fiz o curso de cuidados paliativos, e qualquer, né, estudo sobre cuidados paliativos, tem lá, né, o conforto, né? Então, às vezes, eu vou dar um exemplo. Um paciente idoso, acima de 80 anos, né, 90, um câncer terminal, sem cura, em uso de oxigênio, e assim, internamento. É possível ficar realizando exames toda semana? É possível fazer procedimentos toda semana? É possível investir ou não? Porque a balança da idade também pesa, sabe, Douglas? O tratamento paliativo, ele é muito discutido quando o paciente é jovem, quando o paciente já é idoso, né? Porque a idade, ela vai pesar. Então, falando de um paciente idoso, nessas situações, o que a família quer? Ela quer que invista, que reanime, que entuba, que faça exame, que são invasivos, ou ela quer que transmite a ele, dê a ele qualidade de vida e conforto? Então, né, nesse curso, nessa explicação de cuidados paliativos, quando você for ler sobre isso, sempre vai ter lá o conforto, o cuidado, a qualidade de vida ali, né, naquele momento, e a fé. É muito importante respeitar a fé. Então, isso não é eu que estou falando, isso vem do cuidado paliativo. Então, por exemplo, o meu avô tem 95 anos. Um dia eu explicando para ele, vô, se um dia o senhor, né, ficar mal e tal, o senhor quer que entuba o senhor, que reanima e tal? E expliquei a situação para ele. Ele falou, não é para me incubar. Não quero que me incubem. E por quê? 95 anos. Nós e um senhor de 95 anos, qual a diferença de aguentar uma massagem cardíaca? Né? Qual a diferença de aguentar um tempo prolongado de intubação? Quando nós falamos de cuidados paliativos com pessoas jovens, já é diferente, né? Que ainda tem aquele sentimento de, será que eu não estou negligenciando? Mas é muito importante que não é uma negligência, ou não, nós não estamos fazendo aquilo que é necessário, mas fazendo aquilo que o paciente precisa, né? Alimentação, oxigênio, não sentir dor, e estar perto da família, estar perto daquilo que gosta. Tem pacientes paliativos que pedem a última comida, né? Tipo, eu quero muito agora comer uma polenta da minha avó. Né? E às vezes, de fato, é a última, né? Eu tinha uma tia que estava em cuidados paliativos em casa e ela queria muito um sorvete. Minha prima deu um sorvete para ela, faleceu naquele dia, sabe? Então, isso é o cuidado paliativo, né? Então, ela já estava em tratamento avançado de câncer, já não tinha mais o que ser feito. E aí o médico manda para casa, então não tem mais o que fazer. Que a gente escuta aquela frase, né? Vai para casa porque não tem mais o que fazer. Não, tem muito o que fazer. Se tem desconforto respiratório, usa oxigênio. Se tem dor, medicação. Se tem fome, pode comer. Quer passar com a família? Passa com a família.
Quer fazer orações? Faço orações. Então, nessa explicação de cuidados paliativos, é muito importante isso da fé, né? Que a pessoa ela precisa se mover sobre algo, né? Algo tem que movê-la, né? E às vezes ela só quer isso, ela só quer estar perto da família. E teve um caso também de uma menininha, eu não lembro quantos anos ela tinha, 11, 12, que também tinha um câncer muito agressivo e ela ficou ali com nós em cuidados paliativos. E aí, o cuidado paliativo dentro, em casa você pode estar ali, né, com seus familiares, mas dentro do hospital é aquilo assim, toda regra tem sua exceção. Pode entrar todas as pessoas visitarem, pode entrar a comida que quer para se alimentar, né, um ursinho que gosta, uma roupa, uma flor, e enfim, não é negligenciar, né, é cuidar muito, amar e ficar presente até o final da vida. É o caráter da dignidade, né? Da dignidade. Eu vejo uma coisa muito, muito forte que a gente percebe A ambulância. Foi, agora tá voltando pro hospital. Que Deus abençoe e fortaleça a pessoa e a família, né? Amém. E aproveitando que a gente fala disso, é um conceito de dignidade necessária, né? Porque eu não consigo ver uma coisa que eu achei muito bonita quando a gente via sobre a vida de Lázaro, né? Jesus ficou com Lázaro durante todo o período pior dele, né? Jesus podia ter curado, podia ter libertado, podia ter feito tudo. Mas ali é impressionante quando você percebe que Lázaro não estava querendo nem a cura, eu acho que não era a doença que incomodava Lázaro, mas o que talvez mais incomodasse Lázaro era a necessidade que ele tinha de ser amado. Então um dia um padre perguntou isso, por que Jesus não curou? Ele falou, porque Lázaro talvez não se importava com a lepra. Talvez o que ele mais se importava era a ausência de quem amava. Cristo, amar ele na sua miséria, o trazia a única coisa que o ser humano busca, a dignidade e a identidade de ser filho. Aquilo eu achei, falei, meu Deus, velho, que coisa fantástica. E o processo paliativo é isso, né? Isso, exatamente. Então, é muito difícil se tratar de pessoas jovens, né? Mas quando é pessoas idosas, que ali acontece muito. Esse mês mesmo aconteceu um caso no hospital, né? Em que os familiares vieram pedir para o médico, estava junto, né? Na questão ali de reanimar e entubar. Quanto, meu Deus, mas a gente vai investir nele ou não vai? E aí, essa hora é a hora que eu falei lá no começo do podcast. Quando a gente age como Cristo e quando a gente reage como Cristo. Como você vai falar para uma família, não, se fosse o meu avô, eu não faria uma massagem cardíaca ou não entubaria. Depois ela pode achar que você que está influenciando a vontade, a ideia da família, né? Mas nós temos que explicar que tem os prós e os contras. Então, eu, Manu, né, humana, cristã e fisioterapeuta profissional, ali, né, nesses momentos, eu não gostaria de ver o meu vô, por exemplo, né? Eu falo vô porque é por causa da idade. Sim, sim. Sofrendo e ficando numa UTI, talvez sozinho, entubado, sendo que talvez ele poderia comer a última comida que ele gosta, estar com a família, fazer a oração dele, que ele é luterano, sabe? Fazer a oração dele com o pastor dele. E estar aqui, então, isso é dar dignidade, é dar uma qualidade no restinho da vida. E muitas das vezes eu ficava pensando, meu Deus, será que eu tô pecando, Douglas? De talvez não dar aquela chance, né, de salvação, enfim. Mas, por muitas vezes, o cuidado paliativo ele se estendia até mais tempo de vida do que o procedimento invasivo. Né? E todos esses momentos, inclusive recentemente aconteceu isso, eu peço para que o Espírito Santo ilumine, né? Não sou eu que falo, né? O médico, mas às vezes os familiares vêm e perguntam, né? O que você faria no meu lugar? Aí eu fico pensando, meu Deus do céu, o que eu faria no lugar, né? Que às vezes você acaba influenciando, né? Eu falo, fica a critério de vocês, né? Tem os prós e os contras e a critério de vocês decidirem. Manu, nós estamos indo para o nosso último bloco. Normalmente eu peço uma frase, um direcionamento, mas eu vou pedir algo diferente, irmão.
eu queria que você contasse pra nós sobre a Aurora. Da Aurora. Como nós já ouvimos, eu achei fantástico. Eu queria muito, se você pudesse hoje direcionar o nosso coração para isso e pudesse... Por esse milagre extraordinário que aconteceu comigo e com ela. Que te faz viver o milagre cotidiano, né? Cotidiano. Não é o milagre do dia que ela engoliu o brinquedo verde, que saiu no cocô, nem o dia que ela fugiu. Meu Deus, ela veio com tanta saúde, a Aurora. A Aurora, quando eu tinha mais ou menos 7 meses ali, né, de gestação, nós fomos fazer um ultrassom, e nesse ultrassom foi diagnosticado uma anomalia cerebral, né? Uma anomalia ali na formação do cérebro, de uma válvula. E aí, naquele momento, né, falando antes ali, quando com a gente, né, Douglas? Naquele momento eu pensei, meu Deus, agora é comigo. Então o médico comentou que ela nasceria com hidrocefalia e ela precisaria de cuidados. Então, desde o nascimento, num lugar específico ali, para ter UTI, para ser transferido para ter um catéter no cerebral, enfim. E eu trabalhava na PAI naquela época também, e eu ficava pensando, meu Deus, agora é comigo, hein? Né? Eu dou tanto amor para essas crianças e Deus me escolheu, né? Para ser mãe, talvez, de um ser especial, eu não quero. Ninguém engravida querendo um filho especial, né? Com alguma deficiência. Seja ela física, neurológica, enfim. E eu falei, eu aceito, Jesus, mas eu não quero. Que o Senhor possa curar ela. Que talvez eu acho que estou preparado, mas eu não estou. E eu pedi muito pela cura dela. E por muitos meses, ali nesses meses, uns 2 meses, foi repetido esses exames, sabe? Foi repetido era um especialista fetal, e ele ia repetindo e ele ia medindo a válvula da cabeça. Então a válvula, ela ia aumentando, né, conforme previsto para uma hidrocefalia. E nós rezamos muito, pedimos no caso ali, no momento, para Nossa Senhora do Desterro, para que ela pudesse desterrar essa doença, assim. E eu e o Matheus não morávamos aqui, nós morávamos longe, né, em outra cidade, nossos pais não estavam perto, nós morávamos em Clevelândia. E a Antônia e a Aurora são palmenses, elas nasceram em Palmas, no Paraná. E a gente foi rezando muito. Então, antes de eu fazer a cesárea, né, o doutor falou, então você vai ter que passar por todos os procedimentos para a gente saber para onde que nós vamos, né, te enviar para fazer o parto da Aurora. E quando nós fomos fazer o último ultrassom, né, especial ali, não dava, sabe? Aquela válvula que estava aumentada, que foi para 2, para 4, para 5, para 7, que deveria ser 5 mínimo, ela tinha reduzido. E o médico falou, eu acho que meu ultrassom está estragado. Porque tudo que está em formação na gestação, ou estaciona ou continua aumentando, jamais regride. Jamais uma válvula de hidrocefalia ou ela estaciona, ou ela aumenta, né? E aí nós repetimos esse exame 3 vezes. E o médico falou, não, mas não tá certo isso aqui. E o Matheus deu um grito tão grande, tão grande. Ele falou, doutor, é um milagre. O senhor não tá vendo que é um milagre? E até eu fiquei, meu Deus. Olhou para Matheus, calma. E eu pensava, meu Deus, é um milagre. Sabe? Quando a gente se coloca na posição do milagre, é algo assim, né? É algo que a gente se põe em dúvida. Tipo, meu Deus, será que é um milagre mesmo? Só que eu tenho que refazer o exame. Porque a gente tem fé. A gente tá pedindo aquilo, mas quando chega o momento, você fica pensando, cara, né? E se for mesmo? E um outro médico, nós passamos num outro médico, né, especialista lá de coração também, ele olhou pra mim, pro Matheus e falou, é um milagre. Acreditem, é um milagre. Você vai ganhá-la aqui e vai acontecer tudo da forma que tinha que ser. Ela é um milagre, considere isso. E eu lembro que eu fui muito ansiosa, assim, em ganhar a Aurora, porque eu pensava, meu Deus, eu vou ver o meu milagre. Mas eu revelo pra ti, assim, que lá dentro eu ficava pensando, meu Deus, e se não for? Como a fé da gente é instável, Douglas. Meu Deus. É de 8 a 80.
né? Ao mesmo tempo que a gente fala, não, é um milagre. Eu tenho certeza, porque tá nos exames aqui, ele repetiu. Eu pensava, nossa senhora. E eu me envergonho de falar isso. Porque não deveria ser assim, né? Deveria pensar, não, eu acredito, tomo posse e vou até o fim. Mas é a insegurança, é a humanidade daí, né? A humanidade da gente. E ela nasceu perfeitamente. Ela é perfeita. E quando nós consagramos ela, Nossa Senhora do Desterro, né? Aurora Maria. E tá lá, eu imprimi os exames, eu colei num livrinho, eu mostro pra ela, eu falo, Aurora, você é o meu milagre. Oh, meu Deus. E esse é o milagre que eu vivi e que o Mateus, né, nossa família ali vivenciou. E aí é uma mistura de sentimentos, né? É a fé, a humanidade, a dúvida, porque comigo, mas por que então Deus curou ela, talvez não curou outra criança? Por que Deus não veio antes? Por que Deus não curou antes? Porque muitos porquês. Depois de um tempo conversando com padres e rezando assim, isso se apagou da minha mente. Mas acho que tem também muito a ver ali com o período hormonal e do puerpério, né? Que nós, mamãezinhas, nós ficamos bem emotivas, né? Quando a gente ganha nenê. E hoje ela é o meu milagre vivo, assim, na nossa casa. Ah, moço. É bonito demais, né, Francisco? Massa. Você tá doido. Manu, olha, a gente já nas nossas contas que já deu quase 1h20, né, Francisco? Mais ou menos isso. Olha, dava pra continuar, mas pelo menos umas 3 horinhas pra nós poder dar uma enxugada nos assuntos. Minha irmã, muito obrigado por estar aqui. Eu que agradeço. Muito obrigado por voltar aqui. Muito obrigado por perdoar o Francisco. Você me perdoa, Francisco, também? Estamos kit agora, né? Sim, com certeza. Você não vai apagar esse podcast, né, Francisco? Não vou tentar, não. Mano, muito obrigado. Que Deus te abençoe demais. Amém. Que o seu testemunho, a sua história, a sua vida, do Mateus possa transmitir toda a graça de Deus. Muito obrigado. Amém. Por estar Essa aqui. sou eu, Douglas. Quem me conhece sabe que eu sou assim, continuarei assim e assim sou eu. Amém. E a você que nos acompanhou, muito obrigado. Faz um favor, compartilha, manda pra galera e faz esse podcast chegar pra todos que precisam aprender mais sobre a graça de Deus. Tamo junto, pode viver!